Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Psicologia Transparente. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Gustavo Maceron, eu sou psicólogo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre psicoterapia online. Para quem não sabe, eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2018, que é o mês em que começa a valer uma nova resolução do Conselho Federal de Psicologia, da qual ela regulariza o exercício da psicologia clínica pela internet, à distância, através de uma câmera de celular ou uma câmera de computador. Eu acredito que vai ser um marco muito grande na psicologia, que vai revolucionar o nosso serviço, e é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Vamos lá? A minha maior preocupação com relação ao tema é em relação ao preconceito com relação a esse tipo de terapia, tá? Isso me preocupa porque a psicoterapia em si, clínica, no consultório presencial, já sofre de muito preconceito, eu já falei isso no vídeo passado. Então, se a gente pensar que a gente ainda vai falar sobre psicoterapia agora pela internet, eu acredito que muitas pessoas ainda têm esse tipo de resistência, inclusive porque várias pessoas já me perguntaram se psicoterapia online funciona. Anteriormente já era possível fazer esse tipo de terapia online, tá? Você podia fazer com qualquer psicólogo aí pela internet, porém havia uma certa restrição aí da qual o psicólogo tinha que se cadastrar junto ao conselho para poder fazer isso, dizendo que quando ele fosse atender alguém seria apenas em caráter experimental e iria seguir uma série de regras, como por exemplo o limite máximo de atendimentos por paciente, para que mantenha esse caráter de experimental. Tá? Então, havia já a possibilidade de você fazer esse atendimento, mas ainda era bastante limitado por parte dos profissionais aí, por causa de uma antiga resolução mais limitada do CFP. Então a gente está agora revolucionando isso daí, graças a isso a gente vai ver muito mais esse serviço pela internet e eu fico muito feliz com isso, tá? Agora vamos responder a pergunta que importa mesmo, né? Psicoterapia online funciona? Eu quero acabar logo com esse mito de que psicoterapia online não funciona. Tem muita gente que ainda pensa dessa forma e a verdade é uma só. Ela funciona sim. Ela pode ter o mesmo resultado de uma psicoterapia presencial se o profissional for bom, for adequado. Se como um profissional bom e adequado daria um bom resultado dentro de uma psicoterapia presencial. Então, qual que é a diferença, né? Mas então quer dizer que não tem desvantagens? É exatamente a mesma coisa? Não, tá? Pode acontecer, existem coisas que podem acontecer, que podem surgir aí numa psicoterapia online, que normalmente não aconteceria numa psicoterapia presencial, né? São obstáculos que podem acontecer e podem dificultar um pouquinho a evolução do tratamento em algum momento ou outro, se você está fazendo através de uma câmera. Pode ser que uma pessoa tem um certo bloqueio de falar com a câmera, não seja muita vontade de utilizar o serviço falando desse jeito, falando com a câmera, e tudo bem, né? Assim como tem pessoas que vai ser a mesma coisa, né? Falando pessoalmente ou falando à distância, para a pessoa vai sentir a vontade da mesma forma. Pode ser que essa pessoa, esse paciente que esteja atendido online, ele não consiga encontrar um ambiente adequado para poder fazer a sua terapia, ele não consegue encontrar um lugar quieto, fechado, em que ele não vai ser ouvido por mais ninguém ao redor, e essa dificuldade de encontrar um ambiente adequado vai gerar um bloqueio nele, porque ele não vai se sentir à vontade para falar sobre o que ele realmente quer falar dentro da terapia. Então podem surgir esses tipos de problemas, mas isso não quer dizer que esses obstáculos não possam ser superados e não possam ser deixados para trás eventualmente. E uma vez que eles são superados, a terapia vai ser continuada e vai ser tão eficaz como qualquer outra terapia se você estivesse fazendo fisicamente no consultório. Existem alguns casos radicais que sim, o próprio CFP na resolução nova diz que você não deve atender certas pessoas em certas condições, como por exemplo uma pessoa que foi vítima de cyberbullying, tem um trauma relacionado a cyberbullying. Não é adequado você fazer esse tipo de atendimento, é até um pouco de senso comum você pensar sobre isso. Então, seguindo um pouco essas diretrizes, de resto, você pode fazer o atendimento normalmente. Beleza? Agora eu quero falar de duas grandes vantagens que tem você fazer a psicoterapia online, né? Então pode ter esses obstáculos a mais se você está fazendo online, porém tem grandes vantagens também de você fazer à distância, né? Então não podemos esquecer que tem dois lados da moeda. Primeira coisa muito legal que tem na psicoterapia à distância é a conveniência, obviamente. Você pode fazer de qualquer... aliás, não vou falar de qualquer lugar, né? Mas você pode fazer sem precisar estar presencialmente no consultório da pessoa. Eu estou falando que não é qualquer lugar porque não é oba-oba também. Você não pode pegar, colocar o celular no seu carro,
estar dirigindo no meio do trânsito da Marginal de São Paulo e achar que está tudo bem você fazer a terapia enquanto você está dirigindo. Isso não é legal e não deve ser feito de jeito nenhum. É sempre ideal que você encontre um ambiente quieto, um ambiente calmo e um ambiente que você possa estar 100% focado na terapia e não tendo que dividir a atenção com outro tipo de tarefa ou outra pessoa. Não é também casa da mãe Joana esse tipo de atendimento, tem que seguir algumas diretrizes, né? Mas a conveniência ainda assim é muito boa. Se você pode fazer de casa, dentro do seu quarto, por exemplo, já é uma coisa maravilhosa, né? Às vezes acontece de que você tem uma rotina muito corrida e fica difícil de você se deslocar para o consultório da pessoa. Às vezes você tem um profissional que você confia bastante, mas esse profissional tem um consultório muito longe de onde você reside, então você vai preferir fazer essa terapia à distância. Existem N motivos para qual você possa preferir o serviço ao invés do presencial e tudo bem, né? Então isso é um motivo bastante legal, uma vantagem bem bacana. Outro motivo bastante legal, e para mim o mais importante deles, é acessibilidade. Existem muitas pessoas doentes ou pessoas que são deficientes físicas ou mentais que têm dificuldade de se deslocar até o consultório, né? E eu não estou falando apenas de coisas assim, fobia, síndrome do trânsito, síndrome do pânico, eu estou falando de depressão também, né? As pessoas subestimam muito a depressão, acham que não é nada demais, acham que é só um pouquinho a mais de tristeza, acham que é drama, e não é verdade. As pessoas que estão deprimidas, elas têm muita dificuldade de se deslocar, de sair de casa, às vezes até têm dificuldade de sair da cama. Então você substitui todo esse esforço que ela precisaria fazer para se deslocar até um consultório e ser atendida pelo psicólogo, substitui tudo isso por simplesmente ligar um celular, uma câmera e começar o atendimento dali do próprio quarto mesmo, é um grande facilitador e permite que você alcance muito mais pessoas do que anteriormente. Então eu fico bastante otimista com esse tipo de serviço justamente por causa disso. Porque agora a gente tem essa possibilidade de chegar a mais pessoas, de oferecer esse serviço a muito mais pessoas, pela facilidade que você pode chegar, né, para oferecer esse serviço. Eu espero que dê certo, eu espero que os profissionais que usem esse serviço façam com bastante profissionalismo, bastante ética, porque eu acho que é uma grande chance da gente começar a mudar aí como as pessoas enxergam a psicologia agora que estamos abraçando mais a tecnologia ao nosso favor. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir o vídeo, curtir as minhas páginas, as minhas redes. Eu tenho um canal tanto no YouTube quanto no Facebook. Também tenho um canal no Instagram, ainda não postei nada lá porque eu ainda estou me adaptando. Mas se você quiser já ir seguindo a minha página por lá, fique muito bem à vontade. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.